Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago uma lista com 10 livros para curar a sua ressaca literária. E temos vários gêneros literários aqui também. Bom, antes da gente conferir quais são essas dicas literárias do vídeo de hoje, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, pois por aqui a gente dá várias dicas literárias, resenhas, unboxing, enfim, gosta desse assunto? Você vê o canal certo, já ativa as notificações para o YouTube sempre te avisar quando sair vídeos novos. E lembrando que em novembro estamos com vídeos todos os dias. Isso mesmo, você não ouviu errado. A partir das 7h30 de segunda a segunda, em novembro temos vídeos aqui no canal. E por que, Bruna? Porque eu sorteio também, mas é porque eu quero finalmente bater os 1000 inscritos. Então bora me ajudar a bater essa meta já. Deixa o like e comenta aí quais foram os livros que te tiraram de uma ressaca literária. Bom, a ideia desse vídeo surgiu porque eu estive em uma ressaca literária durante 2 semanas no mês de outubro. E eu fiquei assim, céus, eu estou de ressaca literária. E aí eu decidi então fazer esse vídeo com vários livros que em determinados momentos da minha vida me ajudou a tirar de uma ressaca literária, ou eu acredito que teria me ajudado porque a leitura foi muito fluida e que eu não consegui largar de ler do início ao fim. Então eu acho que uma boa dica de livro para você curar a ressaca é aquele livro fluido, gostoso, com uma escrita envolvente e que vai te deixar fissurado, não querer pensar em outra coisa a não ser ler. Claro que eu já quero deixar uma dica muito boa para você que é leitor, que seria as HQs, né? Eu acho que HQ é uma alternativa muito boa e eu poderia fazer até um vídeo só de HQs que poderiam ajudar na ressaca literária, porque tem várias HQs no mercado que são muito boas e que, além de traços maravilhosos, tem uma fluidez na leitura e que traz uma mensagem muito cativante. Então, fica a minha dica, se você tem aquela HQ pegando pó na sua estante, ou se você tem o Kindle Unlimited, também tem várias HQs disponíveis, baixa e lê primeiro uma HQ, porque eu acho que funciona muito bem. Mas agora bora pro quê? Pros livros. E começando com a aclamada Colleen Hoover. Gente, eu peguei esse livro aqui da autora, que é Assim que Acaba, que é um dos favoritos do ano. Foi um dos livros que me fez realmente ver com outros olhos a autora. Tem várias marcações e aqui está só para retratar a Colleen Hoover. Porque o que a Colleen Hoover tem em comum com a Taylor Jenkins Reid, das minhas autoras na estante, é a fluidez da escrita. É uma escrita potente e fluida. Então eu poderia ter botado aqui outros livros da Colleen Hoover, inclusive o livro que me tirou da ressaca literária em outubro, que foi Segunda Chance. Só que eu só tenho e-book, então Segunda Chance, vou deixar a foto aqui, porque foi um livro que me tirou da ressaca literária. Uma Segunda Chance a gente vai acompanhar uma mãe que ficou presa durante 5 anos, tentando reaver a sua filha, mas eu não vou comentar muito, porque já saiu resenha aqui no canal de Uma Segunda Chance, então vou deixar no card de informações para você lá dar uma conferida. E É Assim que Acaba também tem resenha no canal, mas É Assim que Acaba vai trazer a história da Lily, ela já adulta, e a gente vai acompanhar um pouco do passado tumultuado da vida dela, da mãe dela e do pai, que o pai era abusivo, batia na mãe, enfim. Então, cuidado com os gatilhos que aqui nesse livro vão ter violência contra a mulher, né? Então, assim, foi um livro muito envolvente, que fazia a gente querer continuar a leitura. Eu digo querer porque eu li com a minha amiga Pam, e a gente era para ler em um mês esse livro e a gente não conseguiu ler em menos de uma semana, de tão fluido. E Uma Segunda Chance aconteceu a mesma coisa, tá? A gente colocou metas de 10 capítulos e foi lendo e quando viu, terminou. Então, assim, eu acho que a Colleen Hoover é uma boa leitura para ressaca literária, porque a bichinha escreve muito bem, não tem como negar. Dos livros dela que eu li realmente até o momento que eu favoritei, que eu gostei, É Assim que Acaba e Uma Segunda Chance. Bora para a próxima dica. Nessa pegada de romance, só que agora um nacional. Esse é fininho, então fica a dica, porque vai ser uma leitura mais rapidinha, gostosinha, que dá para ler numa tarde só. É Reticências, da autora Solane Choro. Vou deixar aqui no card, se caber,
A resenha que eu fiz ano passado foi uma leitura favoritada, 5 estrelas, repleta de representatividade, sem ficar cansativo, sabe? É muito fluido e aqui a gente vai ter 2 personagens, que é o Davi e a Joana, né? Então, esses dois, eles se falam através da internet sem se conhecer, então eles não sabem, não tem foto um do outro, então eles nem sabem quem são. Só que eles têm um crush pelo outro na internet. Só que o destino é muito do engraçado porque eles começam a trabalhar na mesma empresa e eles se detestam fora das redes sociais, sem saber que um é o outro. Então a gente vai vendo os dois e é muito divertido. Traz assuntos muito importantes, principalmente em questões do racismo, da gordofobia, dentre outros assuntos. É um livro repleto, é um livro maravilhoso, não posso colocar outras características porque realmente é uma leitura muito fluida, muito gostosa e ao mesmo tempo traz muitas reflexões importantes, por isso que eu fiz tantas marcações. Esse livro eu indico super a partir de 14 anos, é uma ótima dica de presente. Se você quer aí, ó, final do ano, dar um bom livro para algum adolescente, dê reticências. Aqui a gente vai ter esse romance Enemies to Lovers também, porque eles meio que se detestam no trabalho, em paralelo, essas conversas nas redes sociais. Eu acho que é um livro que realmente não me cansa indicar, porque ele é muito, muito bom. Bora para a próxima dica literária. Outro romance que eu li em uma sentada só foi O Pequeno Café de Copenhague, da Julia Kaplan, do selo Romances de Hoje, da editora Arqueiro. No selo de Romances de Hoje da Arqueiro eu poderia indicar todos, porque eles são muito fluidos, são cativantes, tem um romance que aquece o coração. Ao mesmo tempo eu indico esse selo para aquelas pessoas que gostam de um bom chiquilite, onde a gente vai ter como personagem principal uma mulher, ela se empoderando, ela tendo uma grande reviravolta na sua vida, mudando de emprego ou mudando alguma determinada situação em sua vida. E ao mesmo tempo tem a pegada do romance, mas não um romance picante, caliente, né? Esses livros geralmente não têm cenas tão explícitas assim de sapequices, então fica a minha dica se você gosta de ler romance, mas não gosta de cenas muito hot. Então, aqui em Um Pequeno Café de Copenhague vai ter um romance muito forte, muito envolvente, muito divertido, Enemies to Lovers, mas fofinho ao mesmo tempo. A Kate é a nossa personagem principal, ela trabalha em Londres e ela vai ter uma oportunidade muito interessante e diferente no trabalho dela de ir até Copenhague acompanhada de outras pessoas que são envolvidas em jornalismo, redes sociais, enfim, para divulgar uma nova empresa norueguesa que quer entrar no mercado de Londres. Então a gente vai ver ela conhecendo, visitando pontos turísticos de Copenhague, toda essa questão da simplicidade e enfim, e mudanças relacionadas à vida pessoal dela e em paralelo esse romance do Enemies to Lovers com um jornalista. Então, gente, é um livro 5 estrelas favoritado, que eu gostei muito. Eu acho que eu dei 5 estrelas ou 4,5, algo assim. E eu li num dia só, gente, de tão fluido que foi essa leitura. Eu não consegui largar até finalizar. Então eu acho que se você gosta de romances fofinhos para aquecer o coração, fica a dica em O Pequeno Café de Copenhague. Agora, se você gosta de romance de época e também de umas boas cenas calientes, eu trago como opção Meia-Noite Evelyn, da Babi Assetti, uma autora nacional que escreve romances de época muito, muito bons. Eu conheci o gênero através da Babi, nunca tinha lido nada de gêneros de romance de época e eu digo que esse livro eu ultrapassei a meta do Clube da Ju. Foi o primeiro livro que eu li no ano passado no clube. E lá no clube a gente tem a regra de ler, né, em metas. A gente fragmenta o livro em metas semanais. E, gente, eu comecei a ler esse livro e eu quase não tinha mais livros na minha estante para ler. Então eu li um dia, Ju, desculpa. Deixa abaixo, mas eu acabei passando a meta. Mas eu não comentei, eu não dei spoilers pro pessoal na época, mas esse livro eu não consegui largar. Eu queria saber o que ia acontecer com os personagens. A gente tem uns plots muito diferentes, questões assim envolvendo traumas infantis ou outras questões em relacionamentos abusivos, até tem certos gatilhos aqui que eu acho que vale a pena você pesquisar. E ele é indicado somente para maiores de 18 anos. Então, esse livro, nada de ler quem é de menor.
Tem cenas explícitas de sexo, bem como outras cenas de violência e abuso sexual. Mas a gente vai ter aqui quem? A gente vai ter a Evelyn. Ela acabou de ter o padastro, o padastro da Evelyn acabou de falecer. Ela se vê numa situação que ela precisa encontrar um marido pra ontem, pra ela não perder a propriedade pro tio dela. E ela tem uma irmãzinha pequenininha e uma irmã próxima à idade dela. Então ela se vê nessa situação de tentar encontrar um marido pra ontem. Então ela vai pra Londres pra tentar encontrar um marido na temporada. Em paralelo a gente vai ver um duque que não quer ser duque, né, se envolver com ela. Então, gente, é uma história muito, muito envolvente e que o casal é muito fogo no parquinho. Confesso pra vocês que eu gostei bastante. Inclusive, tem uma anotação da Karina Ricci assim, ó. Um romance de partir o coração, narrado com a extrema sensibilidade no melhor estilo Babia 7. Meia-Noite Evelyn é um grito de esperança em meio à escuridão. Porque, gente, tem um romance, tem toda essa pegação, mas tem muitas questões dramáticas envolvendo esse livro. E eu amei, favoritei 5 estrelas. E eu acredito que não tenha resenha aqui no canal, mas se tiver, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Então bora pra outra dica. Já que eu falei de hotzinho ali, das pimentinhas de Babia 7, eu trago um romance hot. Se você gosta dessa pegada de um romance que tenha mais cenas de sapequices, eu trago Quase Vizinhos, que é um livro de 2 autoras, que é da Nath Queiroz e da Tami Rangel, e é uma série quase. São 3 volumes nessa série e cada livro a gente vai acompanhar um casal. Meio que as histórias meio que se cruzam em determinados momentos, mas você não precisa ler todos na sequência, você pode ler aleatoriamente. Eu li nesse último mês de ressaca que eu tava, né? Eu comentei pra vocês. Eu li esse livro e, gente, eu não consegui largar. Eu virei a noite lendo literalmente esse livro. E o que eu gostei desse Quase Vizinhos é porque tem, sim, essa presença do hot na leitura. No entanto, demora, sabe? É meio slow burn, porque assim, ó, a gente vai ter a primeira cena realmente envolvendo o casal lá para os seus 55 a 60% do livro. Então a gente não vê cenas de sexo somente durante todo 100% do livro. Às vezes me cansa ler hot porque é muito sexo, sabe? O tempo todo. Então eu gostei bastante que tem muitas histórias de plano de fundo. Aqui a gente vai ter um CEO que ele perdeu a sua mulher há 3 anos pelo câncer e ele tem um filhinho de 6 anos. Então a gente vai acompanhar essa questão, né? Que ele é viúvo, tem que cuidar do filho, que ele tem essa dificuldade de se conectar com outras mulheres. Não que os seus desejos carnais ele não sacie, ele realmente se encontra com outras mulheres, mas ele não assume um relacionamento sério com ninguém após o falecimento da sua ex-esposa, né? E em paralelo a gente vai conhecer a nossa outra personagem, que ela acabou de se mudar para o Rio de Janeiro. Sim, é carioca esse livro, eu achei muito legal. Ela se mudou para o apartamento do irmão, o irmão não tá morando naquele apartamento, ela vai ficar durante 1 ano ali. Ela conseguiu uma vaga de emprego num escritório de assessoria, enfim, não lembro agora qual é a profissão dela. E aí, gente, eu acho que é meio de marketing, algo assim, assistente. E ela tem como vizinho esse cara super maravilhoso, um vizinho maravilhoso que já ajuda ela no início, que teve um problema com a porta, rolou um clima entre eles, meio que eles vão se pegar, se agarrar, passa alguns dias e ela vai então começar esse novo emprego e quando ela descobre quem é o chefe dela, sim, o vizinho gato. Exatamente, aí a gente vai ver aquele conflito que eles não podem ficar juntos e etc e tal. E a gente vai vendo toda a história se desenvolvendo também essas questões do filhinho dele, né? Do filho dele querendo se envolver com a vizinha, que ela é muito querida, muito legal. Então eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante, eu dei 4,5 estrelas. Eu achei uma leitura muito boa. Eu tô pensando ainda se eu dou 5 estrelas pra vocês verem como eu gostei. E o final é muito fofo, muito fofo. E o epílogo, então, nem se fala. Ai, gente, acho que eu vou dar 5 estrelas. Então, assim, ó, se você gosta de um hot, só que, né, não tão focado somente no hot, mas nas cenas de hot é bem explícito, Quase Vizinhos é uma boa sugestão de dica literária pra você. Bora pro próximo livro. Agora, se você já quer ler uma fantasia, se esse é o seu gênero literário favorito, eu trago Sombra e Ossos, que é o primeiro volume de uma série
da série Grisha. Provavelmente você já deve ter lido, porque ele é muito hypado e já é mais antigo. Mas se você não tiver lido, fica a minha dica, tem lá disponível no aplicativo do Biblion, que é o aplicativo da Biblioteca Gratuita de São Paulo, então vocês conseguem ler toda a trilogia totalmente gratuito. E, gente, Sombriossos vai trazer a história da Lina, do Ali. Ela é uma descoberta Grisha na fase adulta, ela consegue conjurar o sol e as pessoas acreditam que ela tem esse poder de trazer à luz as sombras, onde vamos ter uma crença antiga que iria ter uma santa com esse poder de conjurar o sol, onde finalmente colocaria fim à dobra. Então, gente, é um livro muito bom, uma fantasia muito envolvente. O primeiro volume, pra mim, foi o favorito. Eu quero ler as outras duologias do Nicolau e também dos Corvos. Então, eu não vou comentar muito sobre essa trilogia em si, porque tem resenha sem spoilers aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card de informações. Então, gente, se você gosta de fantasia e fica meio assim, se dá a oportunidade pra ler, leia Sombriossos, que se você tiver de ressaca, você vai sair. É muito bom. Bora para a próxima leitura. Agora um livro maiorzinho e com muitas marcações. Eu acho que foi o livro que eu mais marquei nesse ano e, sem dúvida alguma, a leitura mais cativante, envolvente do ano. Acho que vai ganhar o meu pódio de primeiro lugar. Eu trago Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Esse livro é tão potente e tão difícil, ao mesmo tempo tão envolvente, que eu ainda nem fiz resenha pra vocês verem, que foi um livro que me arrebatou mesmo. Foi uma história muito difícil de eu ler, ao mesmo tempo me deixou com a sensação de coração quentinho. Aqui a gente vai acompanhar a Elsa, uma garota que sofreu muito até os seus 21 anos, principalmente questões da família que julgavam ela como alguém frágil e feia, que não teria oportunidades em nenhum relacionamento. Ela simplesmente um dia, ela surta, não aguenta mais essa super proteção dos pais e ela conhece o Rafe, um italiano. Eles se envolvem, eles têm um romance que vai gerar então um bebezinho. Aí a família meio que renega ela, né? Ela é expulsa de casa e ela vai ter que se casar com o Rafe, que é o italiano, e a família do Rafe vai acolher a Elsa. Então a gente vai ver toda essa questão inicial e depois anos se passando, eles com 2 filhos e as questões. Esse é um romance histórico, então a gente vai ver muito de plano de fundo, questões que envolveram como a Grande Depressão de 1921, bem como a Grande Seca no Texas. Então a gente vê a grande dificuldade dessas pessoas que moravam no Texas, que tinham seus plantios, que viram seus animais morrendo da seca, bem como familiares, essa migração das pessoas que moravam no Texas para ir para as grandes cidades como Califórnia, entre outras, tentando buscar uma salvação para sua família. Então é um livro muito carregado de sentimentos e emoções. Prepare seus lencinhos, sem dúvida alguma. É um livro que eu ainda quero ver se eu consigo trazer uma resenha para o canal, mas eu não sei, porque ele é um livro muito pesado, ao mesmo tempo muito intenso para mim, e talvez eu não consiga trazer em palavras todos esses sentimentos que essa leitura me fez sentir. Então, assim, eu indico De Olhos Fechados para você. É um livro pesado, mas ao mesmo tempo reconfortante e com uma leitura muito fluida. Eu gostei muito, eu nunca tinha lido nada da autora. E se você já leu outro livro da autora, comenta aí se você gostou, porque eu realmente fico em dúvida em qual livro próximo da Christine Hanna eu leio. Eu tenho Amigas para Sempre e o Rochinol, da mesma autora. Então, se você já leu um desses dois, comenta aí qual vale mais a pena a leitura. Então é isso. Se você gosta de um bom romance histórico e dramático, esse vai te tirar da ressaca. Ou vai te colocar em uma, porque teve gente no clube que leu e ficou de ressaca de tão intenso que foi a leitura. Mas pra mim foi super fluido. Bora pra próxima leitura. Agora um romance bem mais fininho, da autora Taylor Jenkins Reid, outra autora que eu super indico pra você se tá de ressaca literária, porque ela tem essa habilidade de escrita muito boa e potente, onde ela escreve... Cara, eu poderia ler a lista de compras dessa mulher, porque tudo que eu leio dela eu não consigo largar. E não é diferente em Amores Verdadeiros. Para início de conversa, o primeiro capítulo, a primeira frase, a primeira página já traz o seguinte: estava jantando com meu noivo quando meu marido me ligou. E eu fiquei tipo, quê?
isso tá errado, a editora escreveu errado. Tipo, eu li várias e várias vezes e não, é isso mesmo. Em Amores Verdadeiros a gente vai ver como a Emma vai conseguir driblar as questões da vida envolvendo dois romances, né? Ela era casada com um romance que surgiu lá na adolescência, só que uma catástrofe aconteceu, um acidente aéreo, o marido dela desapareceu, foi dado como morto, ela ficou mais de 2 anos em luto e depois ela se permitiu conhecer uma nova pessoa, um novo romance, um novo amor na vida dela, e a gente vai vendo esse amor progredindo. Ele pede ela em noivado, ela tá no auge desse novo romance quando ela se depara com a notícia de que foi encontrado o ex-marido dela, né? Que estava dado como morto. Então ela vai ficar nesse conflito em quem ela vai realmente escolher para dar continuação na vida dela. É muito mais do que um triângulo amoroso esse livro, porque eu acho que é muito mais como a Emma se vê nos dias atuais, como a gente pode mudar ou não, enfim. E o que eu acho muito bonito que a Taylor traz nesse livro é as questões do luto e como é importante a gente se permitir viver o luto, mas depois dar continuidade na vida. Então fica aqui a minha dica, vou ver se eu consigo colocar resenha aqui nos cards, porque tem desse livro, e eu super indico. Esse livro muda muito em relação aos últimos lançamentos da Taylor, que são naquela pegada hollywoodiana. Esses não são de famosos, é uma pessoa que passou por uma tragédia, então tem uma pegada diferente até na escrita, mas curti bastante, dei 4 estrelas e meia e foi muito fluido essa leitura. Bora para a próxima indicação. As minhas últimas 2 indicações é para você que gosta de ler um bom suspense, um bom thriller. E eu trago aqui Boa Garota Segredo Mortal, da Holly Jackson, a continuação do Manual de Assassinato para Boas Garotas. E eu meio que trago esse livro porque eu não tenho o primeiro volume aqui, né? Mas vou deixar a foto do Manual de Assassinato para Boas Garotas aqui. Porque, gente, é uma trilogia, vão ser 3 livros nesse mesmo universo e eu acho que todos são envolventes, traz histórias que a gente não consegue largar de ler. A cada capítulo é apresentado para uma nova teoria, para talvez um possível assassino, uma possível pessoa que tem uma motivação para ter cometido aquele crime, e a gente cria 1001 teorias, a leitura é frenética, é fluida, a diagramação é bem diferente, tem mapa, tem trechos de mensagem, é toda diferente, então eu acho que essa trilogia vale a pena e tira de ressaca literária. Agora bora para a última indicação. A última indicação é O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Gente, esse livro é o seguinte, é o supremo da suprema, é elite esse livro, é muito bom. O Manual de Assassinato eu gostei tanto quanto esse, e esse a gente vai ter a Jess, ela é uma garota que vai ao encontro do irmão no apartamento em Paris, só que ela chega lá, o irmão desapareceu, não está lá, ela começa a investigar o paradeiro do irmão e, incrivelmente, todos os moradores daquele prédio parecem suspeitos. Tem aqui até atrás, ó, a socialite, o bonzinho, o bêbado, o angustiado e a concierge, que seria a zeladora. Então, gente, a gente vê ela envolvida em uma trama muito maior do que o desaparecimento do irmão, e o plot twist é de explodir cabeça. É uma leitura frenética e que, cara, é muito fluido, porque os capítulos são assim, ó, termina em páginas, eu adoro isso, termina em páginas assim, ó, já é metade do capítulo uma página, e são capítulos curtos, então eu acho que isso deixa muito fluido mesmo a leitura, e dá pra ler, ó, numa sentadinha aqui só. Então, gente, esses foram os meus 10 livros, 10 indicações pra vocês curarem aquela ressaca literária. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se funcionou tão bem quanto pra mim. E também já comenta se você já esteve de ressaca literária e o que curou a sua ressaca. Já dá uma dica pro amiguinho que tá passando por esse momento. Não se esqueçam que em novembro a gente tem vídeo todos os dias às 7h30. Então até o próximo. Tchau!